Nos nossos vídeos falamos muito sobre ciência. Muitas vezes falamos sobre ciência. A ciência, um talento natural dado a nós por Deus, pois Deus é onisciente, conhecedor de toda a ciência, sendo assim, Ele nos deu esse talento natural para nós. E na realidade, nós, seres humanos, temos essa essência embutida em nosso DNA de pesquisador, de curiosidade, de tentar resolver, pesquisar, analisar as coisas. E esse dom nos foi passado por Deus. Então alguém poderia me perguntar, mas Paulo, se foi Deus que deixou a ciência para os seres humanos, por que a ciência tenta provar insistentemente que Deus não existe, a inexistência de Deus? Então, eu vos digo, na realidade não é a ciência que tenta provar que Deus não existe. São os homens, e quando eu digo homens, é a humanidade, tá? Os homens tentam provar pela ciência que Deus não existe. A ciência é dada para todos os seres humanos, porém, alguns desenvolvem capacidades, habilidades de entender melhor, já nasce adquirido essa essência de entender, de pesquisar, de analisar, e conforme ele vai estudando, aprendendo, evoluindo, ele se depara com coisas que vão afetando o lado espiritual da sua vida. Sendo assim, eles começam a imaginar, para que Deus? Para que teria que existir um Deus? Para que tudo isso, essas coisas acontecessem, para que isso acontecessem, eu não consigo provar Deus com a minha ciência, eu não consigo mostrar para as pessoas que Deus existe com a minha ciência, e sendo dessa forma, o homem, utilizando da ciência, tenta provar que Deus não existe. Então não é a ciência que tenta provar que Deus não existe, sim os homens utilizando da ciência, certo? Também eu falei muito em nossos vídeos sobre o Big Bang. Falei muito sobre o Big Bang. Por quê? Porque o Big Bang é uma das principais teorias utilizáveis atualmente. Foi a mais aceitável, vamos dizer que foi a teoria que viralizou, que foi a mais aceitável, né? Todos, a maioria parte do corpo científico, da ciência, eles tendem mais para a teoria do Big Bang. Mas temos outras teorias, e na verdade eu utilizei o Big Bang por isso, por ela ser mais popular, mais ouvida. Todo mundo já ouviu uma vez ou outra na vida falar do Big Bang. Então eu usei o Big Bang como exemplo nos nossos vídeos, para que as pessoas que ouvissem o vídeo pudessem ter maior compreensão do propósito pelo qual o vídeo foi criado, que é a proposta sobre a origem de Deus. Porque não passa de uma proposta, tá bom? Porque é impossível saber como foi que ocorreu e como realmente aconteceu. Então, baseando-se em alguns fatos, baseando-se nas teorias, no que a própria Bíblia nos relata, nós criamos uma proposta da origem de Deus. Tá? Então não importa qual seja a teoria. Eu fiz uma listinha aqui, temos várias teorias. Temos a gravidade quântica em loop. Essa daí, ela é baseada na teoria da relatividade de Einstein. Temos também a teoria M. A teoria M já é baseada na relatividade geral das supercordas. Tá? Temos também a seleção natural cosmológica. Tá? Também temos universos oscilantes, que é o Big Bang e o Big Clutch. O que é isso? O Big Bang ocorreu e a expansão se iniciou e foi expandindo, 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 expandindo. Chega uma hora que ele para de se expandir, a força motora que leva ele a expandir para, e ele começa a retroceder, a contrair-se,
até voltar ao ponto de origem e Big Bang de novo, e surge um novo universo. Então eu fiz uma lista dessas 5 teorias aqui. O Big Bang, que eu usei como exemplo, a gravidade quântica em loop, a teoria M, que é baseada na relatividade das supercordas, na relatividade geral. A gravidade quântica em loop é baseada na relatividade de Einstein. A teoria M, que é baseada na relatividade geral das supercordas. A seleção natural cosmológica e o universo oscilante, que é o Big Bang e o Big Clutch. Então, na verdade, não importa qual teoria está correta, qual teoria a ciência realmente vai provar como fato, porque a ciência funciona assim. Contra fatos não há argumentos. Então, é pesquisas sobre pesquisas, experimentos sobre experimentos, até chegar-se a uma conclusão definitiva que é um fato. Sendo fato, não há argumentação mais nenhuma. Acabou-se os argumentos, é um fato. A partir desse momento, para de ser teoria e passa a ser real, realidade. Foi comprovado. O universo ao qual nós vivemos iniciou-se, foi criado dessa forma. Criado não vai ser possível, mas ele iniciou-se dessa forma. Porque daí vão ter que retroceder antes da criação desse universo, que já foi provado como foi criado, para começar tudo de novo as pesquisas. Então tá, então a ciência trabalha com essa engrenagem, pesquisa sobre pesquisa, experimentos sobre experimentos, até que seja conclusivo. E tudo que temos até hoje sobre a existência do nosso universo é teoria, nada foi comprovado. Então, não importa qual seja a teoria que vai ser comprovada. Voltando, baseando-se na ideia de que a ciência que temos foi nos dada por Deus, todo resultado que obtivermos com a ciência vai ser favorável a Deus, vai ser favorável à criação de Deus, que Deus é superior a todas as coisas e Ele é o Criador de todas as coisas. Os fatos comprovados sempre vão favorecer a Deus. Enquanto for teoria, o próprio nome já diz, é teórico, está em base de análise, está sendo analisado, está sendo pesquisado, está sendo estudado, ainda não foi provado. Então não importa qual seja a teoria que seja a vencedora no final, que a ciência vai chegar a esse ponto, as pessoas, os homens são esforçados, eles trabalham dia e noite para tentar solucionar essas questões, e um dia a ciência vai evoluir a certo ponto de que vai ser solucionado, vai ter a teoria vencedora ali de como surgiu o universo e como ele foi criado. E seja qual for o resultado, vai ser favorável a Deus. Pegamos o Big Bang para os nossos vídeos como um exemplo, que é a mais conhecida, que não é a mais popular. Porém, seja qual for a vencedora, ela vai fazer o mesmo efeito. Ou seja, a existência sempre existiu. A partir do momento que teve uma origem, embora longínqua, a certo ponto que chega a ser imaginável pelo ser humano, não tem como imaginar essa distância no passado, a existência de Deus sempre existiu. Quando Deus teve origem, o nada absoluto deixou de existir, não existia mais o nada absoluto, ele ficou num passado eterno, num passado distante, inimaginável, e a existência sempre existiu. Todas as teorias são baseadas em existência no vácuo perfeito do espaço. Então, existe um vácuo perfeito no espaço, isso é comprovado cientificamente, um vácuo perfeito, ou quase que perfeito, mas mesmo assim não é vazio.
Não tem nada, mas não é vazio. Existem coisas. E essa existência foi proporcionada por Deus. Foi criação de Deus. Tá? Todos esses pontos eu achei necessário repassar para que não ficasse dúvidas. Tá? Não é a ciência que tenta provar que Deus não existe, mas os homens utilizam-se da ciência para provar, para tentar provar a inexistência de um Deus criador de todas as coisas. Não é uma teoria exclusiva da criação do nosso universo, mas seja qual for a teoria, Deus estava presente ali na hora da criação do nosso universo. Tá? E a Matrix foi, eu citei a Matrix nos nossos vídeos apenas para explicar que se a pessoa acredita em Deus, ela também acredita em uma suposta origem. É uma proposta, é uma suposição. Porque não dá apenas para eu falar, você acredita em Deus, Paulo? Sim, eu acredito. E como surgiu o seu Deus? Como é o seu Deus? Não sei. E como surgiu o seu Deus? Ele sempre esteve lá. É difícil, né? Algumas pessoas aceitam simplesmente isso e passam a vida aceitando simplesmente isso. Outras são mais curiosas, querem pesquisar, querem saber, parece que falta algo, fica um vazio, querendo saber, querendo ir além, não para desrespeitar a Deus, não para rebaixar a Deus, ao contrário. É para provar que Deus é superior, que Ele é superior a todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é e sempre será. Tudo isso que existe vai deixar de existir e Ele vai continuar sendo. Ele foi Deus, Ele é Deus, Ele será eternamente Deus. Tudo passa e Deus continua. E Deus continua. Então não é para diminuir Deus, e sim para engrandecer a criação, a sua criação, o seu propósito, porque Deus tem um propósito na criação do nosso universo, do nosso sistema solar, e colocou nosso planetinha Terra aqui no meio da nossa Via Láctea, aqui no nosso sistema solar, um planetinha ali pequenininho, um pontinho azul numa galáxia imensa. E ela não é tão imensa assim, porque existem galáxias vezes e vezes, não sei quantas vezes, não vou dizer agora quantas vezes, mas muitas vezes maior que a nossa. Mas dentro da nossa galáxia Ele colocou o planeta Terra ali, deu condições para que esse planeta tivesse vida, porque como diz aqui a seleção natural cosmológica, as coisas naturais vão acontecendo, e o nosso planeta parou na distância correta do Sol. Todos os outros planetas, Marte, Júpiter, Vênus, Plutão, Saturno, pararam todos eles na posição exata, dando consistência para que nosso planeta se fixe ali na gravidade e desse condições para o nosso planeta criar vida. Algumas pessoas falam 1 em 1 bilhão, eu falo 1 em 1 bilhão de vezes 1 bilhão, trilhão de vezes, é impossível. Quantas vezes a seleção natural teria que tentar, os acontecimentos teriam que acontecer para que o nosso planeta existisse e nós estivéssemos aqui. Nós temos raciocínio, nós temos inteligência, nós pensamos. Não somos tão inteligentes assim porque nós destruímos as coisas, destruímos o nosso planeta. Então não somos tão assim inteligentes, mas caminhamos para a estatura do varão perfeito. Esse é o objetivo. A santificação é um processo para caminhar na estatura do varão perfeito, que é Cristo. Nós vamos logo acabando a série em A Origem de Deus, vamos começar no primeiro capítulo de Gênesis, e ali a gente já vai começar Bíblia, teologia bíblica. Por enquanto nós estamos no campo da especulação, da proposta, da sugestão.
ok? Ali em Gênesis nós vamos ver que essa sugestão ela é resumida em Deus, e Deus criou os céus, e daí lá nós vamos entender o que é céus e por que céus, mas ele criou os céus, todo o espaço, todas as galáxias, todo o nosso universo e o que tem fora do nosso universo e talvez, provavelmente outros universos, tá? Também vamos ver o universo celestial que não está dentro do nosso espaço físico, mas está em outra dimensão. As dimensões que é diferente, as dimensões no espaço e a dimensão espacial aqui onde vivemos, mas não vamos tocar nesse assunto agora. Então todas essas coisas foram para engrandecer o nome e o propósito de Deus, o propósito da criação, da redenção e da salvação. E continua. Isso continua, esse propósito continua além do Apocalipse, né? Porque nós vamos para outro lugar e vamos ficar todos parados lá, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos eternamente? Não, não é bem assim. Continua. Vamos ter outras tarefas, outras missões, outros trabalhos, outra ideologia, outra visão, outro tipo de conhecimento, mas isso já é escatologia e fica lá no final, e nós nem começamos aqui em Gênesis 1 ainda, ok? Não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de comentar, que é muito importante, porque os comentários, mesmo que sejam contrários, vamos pôr negativo, ele faz com que a gente pense, repense, analise, tá? Então comente, deixe o seu like e assista os nossos vídeos.